Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado, milhões de megabytes de pura emoção. um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Tá legal. Olha ali, ó. Já estamos, hein? O pessoal da pós-produção, não precisa cortar esse pedacinho não, que isso é a graça que eu faço para abrir. Olá, amigos, muito boa tarde para você que está assistindo ao vivo ou para você que acordou, como eu costumo dizer, para assaltar a geladeira de madrugada e aproveitou, foi lá dar um clique no podcast ou no canal do YouTube que está lá. No outro dia, sempre essa gravação aqui passa por um processo. Não tem cortes, não. É só a cabeça e o rabo e vai para lá, né? Milton Cordeiro, de Magalhães Cordeiro Júnior. Tudo bem, irmão? Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei, né? Boa semana. Walter, saber que horas que as pessoas vão assistir, como é isso da internet, então a gente fica assim, não sabe o que dizer. Walter Martins, que já é da casa, hoje vai apresentar o nosso convidado. Com certeza. Perfeitamente. E com grande satisfação e prazer. O Wilson Périco, que é o presidente do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, uma pessoa que diretamente, eu digo em todos os lugares que eu tenho oportunidade de falar, é uma pessoa que tem gabarito, tem condições, tem capacidade, tem habilidade de tratar os assuntos pertinentes ao PIN. Uma pessoa muito envolvida e compromissada com esse projeto, que não é um projeto, é um fato. Né? O projeto é aquilo que ele está se projetando. O PIN é um fato. Né? E o Wilson, a bola é sua. Walter, muito obrigado pelas palavras. Eu queria agradecer a oportunidade e a acolhida aqui na rádio, desejar também muito sucesso de carreira que vocês têm, que seja compartilhado também com o sucesso da rádio, com o gabarito de profissionais que ela contempla. Para mim é uma oportunidade ímpar e um prazer muito grande estar aqui conversar com vocês. Algumas pessoas já dizem, e eu sei, porque quando eu falei desde sexta-feira, desde quarta-feira foi anunciado, né? E da Cian, né? Cian, né? Cian. E tem a FIA. Tem a federação. Nós sabemos, ainda há pouco o Pedro fez uma boa explanação para mim, mas tem muita gente, para quem nós trabalhamos, quem está lá do outro lado, que não sabe a diferença que tem. Então, a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, que hoje é presidida pelo Antônio Silva, ela contempla como filiados os sindicatos patronais. Silva é do Grupo Simões? Isso. Então, os associados da federação são os sindicatos patronais. O centro da indústria são as empresas que são associadas. Então, nós temos hoje no centro da indústria 177 empresas associadas de todos os segmentos. Não necessariamente do distrito. A maioria do distrito. A maioria, mas não é necessário. Porque você sabe de uma coisa? Nós temos no Amazonas 0,6% do total das indústrias do país. São 545 mil indústrias no país. No Amazonas, um pouco mais de 2.300. Indústrias incentivadas, perto de 600. Incentivadas são aquelas que apresentaram o projeto na SUFRAMA, tem o PPB aprovado e tem os incentivos. Que estão aqui por causa da Zona Franca. Exatamente. Então, a maioria das empresas que hoje está associada ao centro da indústria são empresas incentivadas do modelo Zona Franca e também empresas e escritórios que prestam serviço a essas empresas. Então, escritórios de consultoria, escritório de assessoria jurídica, também são associados ao centro da indústria, aquilo que tem ligação com o que gera riqueza e emprego no nosso estado. Nós temos hoje, você disse, em torno de 600 que são agraciados. 600 alcança empresas. O benefício. Exatamente. E o incentivo, vamos chamar assim, Franca. Que por isso vieram para cá, né? E depois nós vamos falar a respeito desse assunto, como é que esse pessoal está recebendo
Na verdade, que ainda não está na prática, essas mudanças que anunciaram, os decretos que foi baixando. Mas causou uma insegurança muito grande, Sim. né? Nós estamos hoje com os direitos preservados por força de uma liminar, e isso não dá garantia para ninguém. Então, está todo mundo com um peixe no olho, outro no gato, esperando a hora que o ministro Alexandre de Moraes, vai colocar isso em apreciação e levar isso ao plenário do Supremo para poder bater o martelo de uma vez. O movimento é mais ou menos parecido com aquela quando nós buscamos a perenização, aqueles 50 anos antes, porque na época o Samuel Ronan falava assim, ninguém vai fazer o investimento que não tenha garantia pelo menos de 20 anos para ter esse retorno aí. É isso. E se botar passar a régua e ver que nesses próximos anos é uma diferença tão pouco e a indústria trabalha com essa margens pequenas. Margens pequenas. E é esse o problema. Quando a gente fala do corte do IPI, que é esse o mote principal hoje, né? Alguns, e me entristece, alguns falaram, não, mas isso não afeta a indústria, não vai ser daqui. Peraí. Ninguém está falando aqui que a indústria vai embora amanhã. Ninguém é cavaleiro do apocalipse. Mas é fácil de fazer uma conta. Vamos pegar uma base $100, um produto importado por Santos e um produto produzido aqui na Zona Franca e ver a diferença disso no mercado. Uma alíquota de 35% de IPI, que é a maior alíquota que tem, esse produto, considerando só o IPI, esse produto entraria no mercado consumidor em São Paulo por $135. O mesmo produto, $100 produzidos em Manaus, nós somos isentos do IPI, nós não temos IPI, nós temos uma obrigação de adensamento, de agregação de valor por conta do PPB, então insumos locais, peça plástica, embalagem, fio, cabo, bateria, algumas obrigações com os funcionários. Isso, que tem, mão de obra, transformação, mão de obra, então deixa em torno de 16% mais caro, 3% de frete para chegar em São Paulo. Esse produto produzido em Manaus chega em São Paulo a 120 e competia com um similar importado que entrava por 135. Com 25% de redução, que favoreceu o importado, o que era 35 cai para 26. A diferença baixou dos 15, que era 135, para 120, para 6, que é 126, para 120. É uma diferença de um pouco menos de 5% no resultado da empresa, se considerado somente IPI. É uma diferença de 5% no resultado total de uma empresa, que na maioria não tem 2 dígitos, mas vamos falar de 10%. Então nós estamos falando de uma empresa que, instalada no Brasil, com todo esse ambiente nocivo de insegurança jurídica, de falta de previsibilidade, com acharque trabalhista, com falta de infraestrutura, ela vai oferir 10% de resultado ou 9,5%, exportando para cá. E com um principal motivo que me deixa mais preocupado. É a mesma empresa que hoje está aqui, gerando emprego para brasileiro, que vai tomar a decisão de poder exportar para o Brasil. Ou seja, nós vamos passar a importar produtos e exportar empregos. Então é isso que não me cabe hoje nessa discussão e principalmente no debate interno com pessoas daqui que vêm querer defender e falar que essas decisões não afetam a indústria. Afeta sim. Não estou falando que a indústria vai embora amanhã, não estou falando que todas as indústrias vão embora de Manaus, eu estou falando que a competitividade da indústria que investiu aqui e gera empregos para brasileiros está sim afetada, todo mundo está fazendo conta e a gente pode perceber, se nada acontecer de diferente, uma redução nessa atividade no médio e longo prazo. Como é isso? Hoje os modelos que estão sendo produzidos aqui vão continuar sendo produzidos aqui. Os novos modelos dessas mesmas indústrias, ao invés de serem produzidos aqui, pode ser que a decisão seja, vamos passar a exportar. Vamos mais para próximo do mercado consumidor. Pronto, exporta da mesma unidade do México. E é isso que eu falo, quem concorre com uma empresa que está em Manaus é a mesma empresa instalada no México ou na China. Não é a empresa que está em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Então nós estamos falando de deixar de gerar empregos para brasileiros
e passar a exportar empregos e importar produtos. Então, eu até do jeito que está me contando aqui, meu Deus do céu. É difícil, então, ser industrial aqui no Amazonas? Você está me dizendo aqui já? É difícil você apostar na atividade agora, produtora. Tá, você está me contando. Então, na atividade produtora no Brasil. No Brasil? No Brasil. A indústria já foi responsável por 36%, 37% do PIB brasileiro. Hoje é um pouco mais de 13%. Ah, tá bom, teve um crescimento na atividade agropecuária e tudo mais, é verdade, teve. Mas a indústria também definhou. A gente só pegar as notícias aí dos últimos 4, 5 anos, quantas indústrias deixaram o Brasil. É só você pegar e olhar também o quanto foi trocado de atividade e emprego no país por similares importados. Nós estávamos conversando, vindo para cá, tem uma empresa aqui que produz a lavadora de louça. Esse mercado é 50% importado e 50% produzido aqui. Ora, se nós temos condições de aumentar a produção no Brasil, por que é que eu vou favorecer o produto importado? Por que é que eu vou reduzir o imposto do produto importado? Se eu tenho um mercado pujante, promissor, que nos últimos 2 anos cresceu quase 160%, a produção local. Agora eu vou pegar e dar uma travada nisso? Vou colocar uma pulga na cabeça do investidor, falar assim, ó, o governo está favorecendo o importado, por que eu vou investir ali? E por que custa caro do Brasil produto similar fabricado no México ou na Ásia? Ué, eu estou falando nível Brasil, não estou falando... Produto. Porque Perfeito. se nós não tivéssemos essas vantagens, aqui nós estaríamos no mesmo saco. Nós carregamos uma série de custos que não são impostos de verdade. Então, encargo trabalhista. Eu fui responsável, eu fui vice-presidente de operações para a América, na empresa que eu trabalhava. Então, tinha 2 fábricas nos Estados Unidos, 2 fábricas no México, uma no Brasil e uma na Argentina. Estados Unidos e México, o funcionário, se ele tem $100 por semana, ele ganha os $100 e a empresa paga os $6 de imposto para o governo. Alguns lugares 6, outros 7, mas não passa disso. Não passa disso. Aqui, um funcionário que tem, eu sei que o salário mínimo não é esse, eu estou fazendo só conta. Um funcionário que tem de salário R$1.000, ele coloca no bolso 750 e custa para o empregador 1.600. Aí você coloca toda a carga tributária que incide em cima de transporte, em cima de energia, em cima dos insumos que você consome. Você coloca imposto sobre o seu produto na hora de vender. Isso tira a competitividade da indústria nacional. E eu falo isso porque nós somos expert, nós somos standard da arte mesmo na questão agrícola, ocupação de solo. Então, tonelada de grãos por hectare ou quilo de carne, tonelada de carne por hectare, o Brasil é líder no mundo. Só que nós exportamos o grão, nós exportamos a soja, o milho. E eu não exporto o óleo da soja, o leite da soja, o farelo da soja. E o sistema de maquinário nos portos já ultrapassados. Aí eu exporto o grão e importo esses produtos que são com valor agregado oriundos dessa commodity. A mesma coisa com os minerais. Eu exporto o minério de ferro e importo aço. Eu exporto o minério de cobre e importo a fiação. Então, o Brasil, hoje, carrega um custo na atividade produtora que inviabiliza a concorrência, a competitividade do país com produtos com valor agregado no cenário mundial. Sim, nós somos líderes na exportação de commodities. A hora que você agrega valor, nós perdemos competitividade. E é o que acontece com a gente. A indústria, nós trazemos os insumos importados, com os incentivos da Zona Franca. Produzimos aqui, só que esse produto ele é competitivo para o mercado nacional. São pouquíssimos os produtos que são exportados. E que são exportados aqui para a América do Sul, era bastante para a Argentina, que também caiu agora. Então nós não temos no top 10 da nossa balança comercial produtos com valor agregado. Wilson, indo por esse caminho, por essa linha aí, que você falou e está aí de uma forma ou de outra ratificando direto ou indiretamente o início da questão
quando você coloca que nós estamos com 160% de produção e tudo mais. Pergunta a você, o nosso polo de componentes, que deixou já muito, desde a época de FHC, nós viemos brigando e esse polo foi declinando. E aqui eu refuto, aproveito para refutar e prestar uma homenagem póstuma, claro, a Teruaki Yamagishi, né? Grande perda para nós. Grande perda para nós, que foi a pessoa que trouxe muitas indústrias de componentes do polo de duas rodas para cá, né? Então, você não acha que buscar incentivos para que essas indústrias se instalassem aqui, ou que até as próprias indústrias começassem a diversificar as que já estão aqui, em busca de produzir seus próprios componentes, horizontalizando sua produção, né? Aliás, verticalizando sua produção, não seria uma alternativa também de geração de empregos e manutenção e criação de um novo segmento que outrora foi pungente? Você sabe que o mundo hoje está indo nesse caminho, né, Walter? Porque o mundo caiu na real da dependência que todos os países têm da China. E aí esse problema da pandemia que começou lá e com o fechamento dos portos e causando um desequilíbrio na cadeia de produção, ou seja, as fábricas pararam lá também, elas abasteciam o mundo, um desequilíbrio na cadeia logística, com acúmulo de containers e congestionamento de navios, os países despertaram para a dependência extrema que eles passaram a ter, todos nós passamos a ter, da China. Então, esse caminho é um caminho que aconteceu lá atrás, e aí, Walter, também a gente tem que falar. Todo o cluster que foi trazido aqui, principalmente pelas indústrias japonesas, e essa é uma discussão que eu tive com o ex-secretário Carlos da Costa, a indústria brasileira não tem competitividade. Eu falei, alto lá. Qual indústria brasileira está falando? Porque nós não temos indústrias brasileiras, Walter. Nós temos grandes multinacionais que se instalaram no Brasil, em especial aqui em Manaus. Essas multinacionais, muitas delas trouxeram os seus fornecedores para cá, investiram aqui e geram emprego para brasileiro. Elas replicam aqui as suas últimas tecnologias, tanto de produto quanto de processo. Você quer falar de indicador fabril para falar de produtividade? Quer falar de produto por metro quadrado, produto por pessoa, faturamento por metro quadrado? Vamos discutir. Você quer falar de custos? Eu também quero discutir custos por conta daqueles custos que não são colocados do portão da fábrica para fora. O encargo trabalhista, esse manicômio tributário que nós temos, a falta de infraestrutura, energia elétrica caríssima e de má qualidade, comunicação cara e de péssima qualidade, um custo logístico estúpido. Então, vamos discutir competitividade das soluções que são necessárias, fazendo a lição de casa como país, para resolver esses problemas e trazer o país para um patamar de um país competitivo, ou nós vamos continuar acharcando, e eu falo acharcar é acharcar mesmo, porque essas medidas que o governo toma, elas são totalmente contraproducentes quando se fala em atração de investimento. Quem é que vai colocar dinheiro? Nós estamos falando essa aqui parte de logística, 0,6%, só um minutinho, porque eu acho que é isso. 0,6% das indústrias brasileiras que você falou, que é o que nós temos aqui. No estado do Amazonas. No estado do Amazonas. Indústria incentivada é menos que isso ainda. Sob as asas da Zona Franca de Manaus, esse 0,6%. E aí eu te digo, peraí, eu não sou lá nem um bolsonarista de carteirinha, nem tampouco do outro lado, eu costumo dizer. Mas será que o papel do governo central não é pensar no Brasil como um todo? Eu já ouvi, por exemplo, a Federação das Indústrias de São Paulo e a de Pernambuco também estava argumentando a mesma coisa. Peraí, ninguém pode deixar de atender aqui o anseio da maioria dos 99,04% das indústrias. É um amazonense legítimo que está falando aqui. Mas eu estou querendo agora dizer assim,
Por que ele faria isso? Então, primeiro... Pela Amazônia? Primeiro, eu acho que nós temos sim, e precisamos de pessoas que olhem o Brasil com a dimensão e com a diversidade que o Brasil tem. Você não tem soluções iguais para casos distintos. Você não pode tratar os desiguais de forma igual. Então, o gestor do país tem que ser uma pessoa que conheça e reconheça acertos e erros, as dificuldades, potencialidades que são distintas no território nacional. É um país grande e vou te dar um dado. Para você ver o tamanho dessas desigualdades. Dos 27 entes federativos, os 26 estados, mais o Distrito Federal, apenas 8 são superavitários na relação repasse compulsório que eles recebem, todos esses entes recebem, e arrecadação de tributos federais. Nós somos um desses 8. E nós somos um desses 8. Então, quando eu falo de olhar as especificidades, as peculiaridades, é perceber erros e acertos. Você não pode ter, no modelo de desenvolvimento, com o modelo Zona Franca, que deu a este Estado um status de superavitário na relação Estado-União, um tratamento que não respeite essa contribuição. Ah, mas a Zona Franca é um peso grande, 24 bi, 25 bi de renúncia. Opa. É porra nenhuma. Peraí, como é que você está falando de renúncia de uma coisa que tu não tinha? Esse modelo, ele não traz no seu início da atividade 1 centavo de dinheiro público. A pessoa, o investidor, para poder oferir o incentivo, se beneficiar dos incentivos, ele tem que investir aqui, trazer todos os equipamentos, trazer os insumos, gerar a mão de obra, produzir. A hora que ele emite a nota fiscal, é que ele vai ter o incentivo. Opa, mas espera aí, mas 25 bi, o custo, mas você não está descontando as 3 vezes que nós devolvemos do repasse compulsório. Nós recebemos 4,7 bi o ano passado e arrecadamos 16. Só isso já cortaria pela metade. Então vamos fazer o seguinte, acaba a Zona Franca, esses 25 bi vão vir da onde? Você vai conseguir esses 25 bi e você vai abrir mão dessa receita que o Estado Federal tem, desse superávit do Amazonas, ou você vai jogar o Amazonas como mais um dos 19, vão ter 20 estados deficitários nessa relação com o governo federal. E eu sou capaz de discutir em qualquer campo, econômico, social... Sem contar as mazelas sociais que ficarão aqui. Pronto, econômico, social e ambiental, os acertos do modelo Zona Franca. Aí alguém vem falar assim, não, mas o Amazonas, ou a Amazônia tem que trabalhar nas vocações dela. O crédito de carbono é uma vocação daquela região. Sim, quantos empregos vão gerar? Nós não estamos falando de questões econômicas, pura e simplesmente. Nós estamos falando das contrapartidas sociais também. O serviço público já é deficiente no país todo. Educação, saúde, segurança. Tira os benefícios que esses empregos têm das indústrias. Que tem o auxílio educação. A pessoa tem condição de colocar o filho numa creche, numa escola. Tem um auxílio saúde diferenciado. Tira isso e joga no colo do Estado novamente. Num serviço que já é precário. Num serviço cujo a distribuição orçamentária ela é também questionável. Então, essas questões têm que ser colocadas quando se fala em terminar da forma como estão querendo fazer, a força de uma canetada, um modelo como esse. Aliás, o mundo tem que decidir o que eles querem da gente. Se eles querem a Amazônia, a floresta, essas coisas bonitas na retórica dos ecoxiitas, eles têm que pensar também que isso tem um custo. Vocês têm que parar de fabricar, deixar a gente montar as geladeiras, as motos, as bicicletas, que aí ninguém vai precisar derrubar um pedaço de pau. E só uma coisa, o mundo tem que deixar de olhar para essa região e enxergar só a copa das árvores. Tem que enxergar os 24 milhões de pessoas que vivem na Amazônia e os quase 5 milhões de pessoas que vivem no nosso estado. E olhar para essas pessoas e falar assim, opa,
Essas pessoas não vão viver jogando dinheiro de avião ou de helicóptero como um deus da economia certo dia falou. Que é melhor jogar dinheiro de helicóptero do que dar esse incentivo. Ora não, ninguém está falando de assistencialismo, não. Nós estamos falando de dignificar as pessoas que aqui estão. O povo da floresta. Agora. Não pode. E agora? Como é que nós fazemos isso, Milton? Nós temos que mudar de atitude. Temos que mudar de atitude como Estado. Porque se pensar que o investidor está preocupado, a multinacional está preocupada, não está, não. A maioria das multinacionais quer mais que essa coisa não se resolva para poder atender o mercado brasileiro exportando para cá e sair fora desse manicômio. Quem briga para ficar aqui é o CPF, não é o CNPJ, é aquela pessoa que quer ficar aqui, gosta de morar aqui, que quer continuar aqui. Porque o CNPJ não. O CNPJ ele não vai perder um centavo. Ele olha o que está abaixo da régua quando ele passa. Se tiver melhor aqui, eu fico. Se não tiver, amigo, eu vou embora. E é essa mudança que nós temos que ter como Estado. Opa, eu não posso continuar aceitando que uma menina sentada na porra de uma praça na Suíça esbraveje cobrando atitude do governo federal. Da mesma forma que eu não posso continuar aceitando que pessoa sentada na Vila Paulista defina o destino do estado do Amazonas sem nunca ter pisado aqui. Não. Agora, isso é uma mudança nossa como Estado. Nós temos que deixar de ser reativos, passivos, como temos sido, espectadores, e assumir o protagonismo, sermos propositivos daquilo que nós queremos como futuro para o nosso Estado. Qual é o objetivo, qual é o caminho para atingir esse objetivo? É essa coisa que nós precisamos desenvolver como cidadãos. Sabe? O que é que eu quero, qual é o Estado que eu quero para daqui 10, 15, 20 anos? Sim, vai ficar para sempre pronto. Ou que temos que criar outros nichos, outros segmentos. E sair da retórica e ir para a execução. Sabe? Nós temos potencial turístico? Temos, vamos fazer. Só que não tem nada que se some. Eu vou dar 3 exemplos para você entender o que eu falo. Não tem nada, mesmo somando tudo, que dê a contrapartida social que o polo industrial dá hoje. Turismo. Um hotel com 50 apartamentos de 3 estrelas para cima, ele vai gerar de 200 a 250 empregos diretos. Nós precisaríamos de 500 hotéis em plena carga para gerar os 100 mil empregos que o polo industrial gera hoje. Mineração. A segunda maior jazida de potássio está aqui. Somos dependentes do fertilizante. Vamos colocar todo o subsolo aí, a riqueza que tem. Pronto. A mineração do potássio em plena carga vai gerar 1.500 empregos diretos. Nós precisaríamos 70 atividades de mineração com esse potencial para gerar o que gera de emprego o polo industrial hoje. Então, mas não é para nós atuarmos, não, muito pelo contrário. É sim para nós abrirmos essas frentes, iniciarmos essas atividades, mas não em detrimento do polo industrial. Tudo isso para se somar, para tirar o estado da dependência que tem da capital. A capital gera 90% do ICMS do estado do Amazonas. Nós temos 61 municípios, então esses municípios geram pobreza? Não tem potencial nenhum? Claro que tem. O que é que nós precisamos para desenvolver esses potenciais, para gerar qualificação e capacitação para essas pessoas, para poderem ser abraçadas por esse potencial econômico que tem? Olha, vamos seguir, já tem um intervalo, porque até aqui, como uma boa rádio cristã, tem a Hora da Ave Maria, onde se toca lá o Pavarotti, mas é bom lembrar que esse interior todo aí, não tem um município que se produza o suficiente sem que tenha que sobreviver com a participação do Estado. Exatamente da União. Isso. Tá? Nós sabemos disso, mas na verdade os caras não estão, porque faz muito tempo que o Amazonas não trabalha com planejamento, eles vão forçando a arrecadação e vão trabalhando com o que tem, não se planeja nem o mesmo ano, nem o orçamento do ano seguinte é em cima de planejamento, e sim da possibilidade de arrecadação. Tudo isso existe, isso aí acaba refletindo lá para o interior, porque se o cara não vir beijar a mão do governador e prometer voto para ele não vai liberar, às vezes, nem o necessário e obrigatório de lei. Tá? Já está em cima da hora, né? Nós vamos fazer o intervalo. Milton Cordeiro ainda aguardando nosso querido amigo Patrick,
que deve estar encostando aí, ele tem que vir, ele é peça importante no nosso Já bate-papo. chegou. Já chegou, tá? E então, vamos lá a hora da Ave Maria, que é a mãe de todos, a benção, a mãe de todos. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Já estamos de volta para você que ligou agora, está assistindo a segunda parte do podcast, hoje está acompanhando a gente ao vivo. Seja bem-vindo, né? A previsão da meteorologia que eu não dei no começo, no primeiro momento, mesmo porque eu tive que quebrar a sequência natural das coisas, que o apresentador oficial do convidado não estava aqui. Hoje quem fez a vez foi o Walter, viu, Patrick? Eu soube que fez com a propriedade que eu não conseguiria fazer. Fez diferença. Mas Patrick, eu tava esperando... Mas eu posso te fazer uma pergunta antes? Sim. Se vier todo esse frio que você tá aí, nós vamos morrer tudinho, meu amigo. Aliás, Meu irmão, meu Deus, pra que tudo isso? Você não A sabe senhora que veio aqui, você, teve que sair por causa você não Nossa sabe Senhora. a questão da técnica da garrafa térmica. Qual é? No calor, por exemplo, você tem que usar 2, 3 roupas. Se você tomar um banho fresco em casa, botou 2, 3 roupas, terno, por exemplo, com a camiseta por baixo, mas você vai permanecer praticamente a temperatura corporal o dia inteiro, não vai suar nem nada. Mas isso aqui protege o sol que estaria lá fora, normalmente, e aqui dentro o frio. Não, é por questão de elegância, para combinar com o meu rosto bonito. Eu imagino. Eu resolvi O colocar... conceito de beleza mudou muito. Mas tudo bem. Prazer estar aqui. Tom sobre tom. Tá certo. Prazer estar aqui, viu? No Bom. seu programa. Desculpa a quem acompanha a gente no Hora do Rush. Tive uma situação para resolver, graças a Deus solucionado. Quando a gente imagina, vou chegar em 10 minutos. O trânsito, meu amigo. Não é Mas brincadeira. é a hora do rush. É a hora do rush. É a hora do rush, vai querer tudo a resolver ver. o problema na hora do rush, tá nisso. Mas, Patrick, o que eu queria falar contigo é uma coisa, rapaz. Você, como bom vascaíno, Opa. eu gostaria de saber o que aconteceu no Maracanã. Rapaz, Teve eu o hoje até- último colocado Eu aqui. acordei, Como é que é essa fiquei situação? olhando pro céu, Tem não vi um nenhum, flamenguista não que vi é- um urubu voar até agora. Viu? Nada. Rapaz, eu não vi um foguete, cara. O que Olha, aconteceu? e parece que a internet dessa turma acabou. Acabou? Você manda mensagem, certo. ninguém fala nada. Olha, o dia tá uma beleza. O Juventude que o diga, né? E o pessoal da segunda divisão. Não, mas ali foi o seguinte, foi no time do Flusão, não aconteceu nada. do Acontece o Fluminense seguinte, você tá falando? foi o seguinte, rapaz, o campo tava só água, como é que podia ter futebol? Aquilo tinha que ser, Não tem como. não tem como. Agora, e o Maraca tava com água Rapaz, também? Ah, desculpa, agora Mais foi... de 60 mil bobos bestas ali, Bobos, né? sabe? Tá certo. Mas acontece, né? Acontece. Eu acho bom, porque semana que vem... Se Todo eu mundo também acho reclamando bom. do técnico do Flamengo, eu gosto muito desse Ele, cara. se Eu o acho tal- ele espetacular. Se o tal do Paulo Souza, não, na semana que vem ganhar 2 jogos seguidos, ele vai fazer que nem o Zagallo. Vão ter que me engolir. Olha essa que o Wilson acabou de mandar pra mim aqui. Os jogos do Flamengo parecem um encontro gospel. Mais de 40 mil pessoas chorando pedindo a volta de Jesus. Olha. Olha, desculpa decepcionar Isso é você, muito mas bacana. o verdadeiro Jesus não vai ajudar, não. Isso aí. De jeito Bom, nenhum. Isso é muito engraçado. Previsão da meteorologia para amanhã, isso eu estou falando para quem está assistindo ao vivo. Você vai assistir esse programa pelo podcast ou no YouTube na quarta-feira, amanhã não é quinta não, amanhã é terça-feira, dia 7 de junho, tá? Nós teremos aí diferente, tudo parecido, só que hoje prometeram e caiu em um determinado momento 35 milímetros de chuva. Teremos também a mínima de 23 ao amanhecer normalmente e 32 graus de máxima. Mas esse 32 vai estar acompanhado de 97% de umidade relativa do ar. Ah, chaleira! Eita, você vai pegar esse vaporzão, uma sensação de quase 50 numa situação dessa com o sol, né? Os ventos vindos do Nordeste, que é o normal, em 5 km em média, e a chuva 12 milímetros vai cair na parte da tarde. Isso é quase nada, né? Uma terça-feira boa. Dá Verão chegando, né? e dá para ter um happy hour bacana. Amanhã, terça-feira, já dá para Tomar uma cerveja? ou na sala do chefe. Bom, Patrick, para quem chegou agora, diga com quem nós estamos falando. Bem, a gente está com um dos maiores industriais que o Brasil, né? O Amazonas, né? O norte não, que o Brasil tem. Uma pessoa super preparada, que tem um currículo muito bom,
que o nosso amigo Walter já iniciou a falar, né, Walter? Pô, parabéns, legal mesmo. Ainda acrescentou coisas. E diria eu que ainda um dos poucos, não querendo dizer que os nossos outros industriais não brigam, não é isso. Eu fui uma vez a uma reunião na FIAAM, Federação da Indústria do Estado do Amazonas, governo estadual que aí está. As pessoas estavam por ali e tudo mais, o Wilson Périco pediu a palavra, aliás, foi dada a palavra a ele, mas ele fez uma declaração que, olha, se eu fizesse parte daquela mesa, até como convidado, eu teria me levantado e aplaudido de pé. Porque eu vejo que falta coragem, não aquela coragem daquela pessoa para brigar, bater, linguarar, não. Aquela coragem de dizer algumas coisas, sabe? E eu vejo no Dr. Wilson Périco, esse homem que veio para cá e é a Amazônia de coração e de alma, isso que falta para a gente. Por isso, se vocês me permitem, eu queria fazer um questionamento ao senhor. O questionamento é, eu soube que o senhor foi colocado como Patrick, pré-candidato. só um minutinho, Pois por não, favor. Deixa ele fazer Só o um registro. minutinho, Porque porque, na abertura dos blocos, claro, vamos nós lá, registramos a O participação dos Simão ouvintes. Pessoa Tá mandou acima aqui da gente. um comunicado que o Wilson Périco tem sido um guerreiro pregando em favor da Zona Franca. Já se vão uns bons 25 anos. Ele está dizendo. Olha aí. Mas dá a impressão de que está pregando no deserto. Seria importante tê-lo como nosso representante na Câmara Federal, pela expertise que ele tem sobre o assunto. Isso aí é um assunto que daqui a pouco A gente vai propósito, falar. né, do que nós estávamos falando. isso é uma Patrick, coisa- por favor, Pois continue. é, Obrigado, concordo, amigo. concordo com o seguidor, a seguidora que escreveu É o isso. Simão Pessoa. Simão Pessoa. Ô, Simão Já Pessoa. foi nosso convidado. Grande aqui. abraço, meu amigo. Muita saudade de Conhece você. Simão Pessoa? Conheço. O irmão dele, nós trabalhamos junto na FIU. Ah, Quando eu Simas. cheguei em Simas, Também já esteve aqui, sim, continua. faz 30 anos que eu estou em Manaus. Olha aí. Pois é. E aí, eu pergunto ao senhor, eu soube, inclusive eu consultei o Avante na documentação e vi o nome do senhor lá como pré-candidato a deputado estadual, se a minha memória não falha. Pergunto ao senhor, o senhor se filiou ao Avante, o senhor foi bater na porta de alguém para pedir, ou alguém lhe convidou e disse, meu amigo Wilson Périco, nós precisamos de alguém como você? Ou procede a candidatura? Ou procede a pré-candidatura? Deixa eu te contar, eu tenho recebido provocações para iniciar uma atividade política do portão para dentro, porque política nós fazemos o tempo todo, só que eu conheço do portão para fora só, né? Não como político mesmo. E eu recebi alguns convites de alguns partidos para me filiar e sempre relutei em assumir uma filiação partidária. E isso aconteceu também. Eu recebi o convite do prefeito Davi Almeida há uns 2 meses. E disse a ele, tá bom, eu vou me filiar ao Avante, estou filiado ao Avante. E sim, o meu nome está postulado como pré-candidato a deputado estadual. Devo conversar com o prefeito ainda essa semana para oficializar isso e realmente, se for a decisão, iniciar uma campanha. Agora, não me filiei ao Avante, aliás, já não havia me filiado a partido nenhum, com o interesse de estar político. Mas a provocação existe e a discussão que foi colocada, eu estava comentando, é exatamente o porquê não, né, Patrick? Hoje, o meu tempo, 100% do tempo que eu despendo no centro da indústria é para defender o modelo Zona Franca, consequentemente defender o estado do Amazonas. E não por conta do viés econômico, mas por conta da contrapartida social que esse modelo dá para o nosso povo, que são os empregos gerados aqui. Então, é verdade, eu estou filiado ao Avante, eu estou postulado como um pré-candidato, isso não quer dizer que eu estarei candidato, isso eu vou estar definindo ainda essa semana com o prefeito. Quer dizer que a possibilidade existe ainda. Existe. Federal ou estadual? No momento estadual, por isso que eu tenho um monte de coisa rolando. Então, de novo,
A verdade hoje é que eu estou sim filiado ao Avante. O fato de eu estar ou não candidato vai ser definido essa semana. Walter, comentário. Eu vou me reportar, eu acho que eu não sei se eu falei naquele momento, no primeiro momento que nós tivemos aqui, mas eu vou falar. Se falei, falo de novo, porque vale a pena ser falado, né? Recordo-me, Wilson, que o senador Bernardo Cabral, quando era senador, lá na Federação das Indústrias, numa determinada reunião nossa, de casa cheia, estavam todas as casas patronais ali reunidas, e um parceiro nosso, que era presidente do Sindicato da Indústria Gráfica, já falecido, ele perguntou ao senador Bernardo Cabral: senador, por que na política tem tanto bandido? Assim, ele era desse tipo e falava de maneira clara as coisas. E o senador, naquela fleuma dele, disse para ele muito rapidamente: é porque pessoas como vocês não se candidatam. E aí vocês dão oportunidade para os bandidos. Então, ao ver o Wilson com essa iniciativa, isso me traz está sendo de primeira mão que eu estou ouvindo isso aqui, e eu fico extremamente satisfeito, feliz com isso. Muito obrigado. Porque não é só uma cara nova, é uma cabeça nova. E uma cabeça comprometida, como já falei no início do programa, conosco, com o Polo Industrial de Manaus, com as nossas necessidades. Então, e aí eu vou para uma pergunta. Quando foi falado e dito aqui, e foi o compromisso de uma certa pessoa que se reelegeu presidente, foi dito que seriam dados 50 anos para a Zona Franca de Manaus. E naquele momento, assim foi feito todas as articulações necessárias, até porque o partido da época tinha a sua maioria, e ali foi conseguido até 2053 para que fosse postergado isso. Pergunto a você, Wilson, não seria o momento também de, neste instante que foi visto a questão temporal, também ser vista a questão de salvaguarda dessas prerrogativas que nós temos, porque de nada adianta dar mais 100 anos para a Zona Franca, 200 anos para a Zona Franca, se há qualquer tipo de mal-estar ou de bom humor ou mau humor de um ministro da Economia ou um presidente, ele vai lá e diz: não, mas hoje vamos fazer assim, que a gente vai dar 50% de IPI a menos para o resto do Brasil e deixa a Zona Franca aí e acabou. Se eu completar essa pergunta, por favor, se você me permitir, não seria também um caso, porque 30 anos iniciais seriam suficientes para se implantar um outro modelo aqui, uma outra matriz, coisa que não fizeram, até aquela tentativa que o governo fez lá no início, quando fez o lançamento, em que loteou parte do Preto, também da estrada que vai para Presidente Figueiredo, enfim, do agropecuário, e nada foi feito, porque a ordem mundial mudou e no Brasil também, a questão ecológica, agora não pode mais integrar para não entregar, agora não pode derrubar o pau, enfim, acabou ferrando tudo mesmo. Você sabe que eu tenho dito que nós temos direito a tudo, menos de cometer os erros do passado. Errar faz parte do aprendizado repetido, o erro não. Então, esse estado foi o estado que mais contribuiu com a balança comercial do país na época do extrativismo, lá na década de 20, até meados de 25 ali. Então, ninguém à época pensou em trazer para cá os fabricantes que utilizavam da balata, da borracha para a sua produção, a juta, a malva, não, e muito menos em novas tecnologias para aquela atividade extrativista. Agregar valor aqui. Até hoje, nós extraímos o leite da seringa do mesmo jeito que nós fazíamos lá atrás, porque não houve um manejo florestal. Os seringais são os mesmos,
é uma seringueira aqui, a outra 70 metros de distância, a outra 100 metros de distância, o caboclo entra riscando, só não usa mais a poronga de vela, porque hoje tem lanterna, mas risca do mesmo jeito e depois vem recolhendo. Probou 1, 2, 3 e 4, até tentou fazer, mas não deu certo aqui. As seringueiras, se fosse mamão seria macho chamado, não vingaram, não derramou leite, coisa ao contrário que na Ásia deu certo. Por Pois quê? e hoje a Bahia produz mais borracha que o próprio estado do Amazonas. Mas vamos lá. Quando a gente fala, olhando para frente, nós não podemos nos permitir continuar dependentes do modelo Zona Franca. É utopia achar que esse modelo vai continuar dando a contrapartida social que ele já nos deu, que foi muito maior do que nós temos hoje. Hoje nós superamos a marca de 100 mil empregos depois de 6, 7 anos, o que não acontecia. Então, mas nós não podemos acreditar que esse modelo que aí está, com a cesta de produtos que nós temos, continuará dando esse retorno social por uma simples razão: a inovação tecnológica desses produtos. Um televisor, por exemplo, aquele televisor de cinescópio, precisava de 230 pessoas numa linha de produção para produzir aquele televisor. Eram componentes montados manualmente, o cinescópio tinha um ajuste do flyback atrás, que era feito manual, um negócio doido, 230 pessoas para produzir uma linha de produção de televisores. Hoje você faz com 30. E uma tela desse tamanho. Você tinha quase 6 quilos de plástico. Hoje são 600 gramas. A motocicleta, hoje, boa parte da mão de obra utilizada na motocicleta é para montar os motores. Já temos motocicleta elétrica. Aqui? Sendo produzidas em Manaus. Essas que estão rodando aí já. A Volts. A Volts, produzida em Manaus. Ou seja, a inovação tecnológica, a miniaturização dos componentes e mudanças de tecnologias outras vão trazer uma menor demanda por mão de obra. O Estado vai poder continuar faturando a mesma coisa, mas a questão social é que tem que estar na mesa para discussão. O gestor não pode olhar para o recurso sem olhar a contrapartida social, porque senão esse recurso não vai ser suficiente pelo serviço que ele vai ter que prestar, pela falta de emprego, pela falta de renda dessa população. Hoje, a pessoa empregada na indústria, de novo, ela tem um plano de saúde diferenciado, ela tem dinheiro para colocar o filho numa escola ou numa creche, ela tem transporte especial, ela tem alimento. Tira tudo isso dessa pessoa. Sim. Esse custo todo desse serviço, que já é deficiente, provido pelo Estado, vai ficar ainda pior. O ensino vai ficar pior. A qualidade do serviço de saúde vai ficar pior. A marginalidade vai ficar pior. Por conta da falta de oportunidade para esse indivíduo. Então, quando a gente olha para o estado do Amazonas, é oportunizar a dignificação das pessoas. É esse o objetivo que nós temos que buscar, como Estado. E aí, não é só na capital. Tudo aquilo que nós pensarmos, olhando somente para a capital, também está errado. Da mesma forma como nós falamos das potencialidades do interior, a piscicultura, fruticultura, farinha. Se nós pensarmos nisso, pela demanda da capital, também está errado. Ou nós fazemos alguma coisa para atender a demanda do mundo, que esse é o limite. Não é pensar naquilo que a capital vai demandar do interior. É o Brasil, é o mundo. A fruta que nós temos, mas não é a fruta in natura, ela já sair de lá beneficiada, em polpa, com valor agregado, para atender o Brasil e atender o mundo. É a proteína animal, através do peixe, a piscicultura, mas não é para atender a demanda de Manaus, é a demanda do Brasil e do mundo. A farinha, que até hoje se faz do mesmo jeito. Patrick, você viaja esse verão, o pessoal está
torrando a farinha do mesmo jeito no tacho. No frigideiro. Aí mete num saco no fundo da canoa, embola aquele saco e vai entregar no principal município. Não. Nós podemos dar qualidade a essa farinha e abastecer o Brasil e o mundo com essa farinha. Agora, basta mudar de atitude. Deixar de ser espectador, passar a ser propositivo, deixar de ser coadjuvante e passar a ser protagonista daquilo que nós queremos. Tá me passando na cabeça você falando aí. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui antes que eu Fique à esqueça. vontade. O senhor falou do modelo da Zona Franca que não pode ser o mesmo. Realmente, você está falando, está muito diferente. Você falou da logística absurda. Custo absurdo. Pois é. Então, tu acha que a gente tem que começar com a logística? Pô, aí eu te pergunto também, Wilson, será que a gente não podia distribuir daqui de Manaus para o resto do Brasil? Porque tem que ir para lá para voltar? Então, Como essa questão de ir e voltar é crédito tributário. Pois é. Então, porque a empresa que está aqui, ela vende, papel, ela vende para lá porque ela tem um crédito quando esse produto chega e tem uma outra etapa de manufatura e depois volta para cá. Então, é puramente questão de crédito tributário. Agora, quando a gente fala de logística e para a gente falar das novas matrizes, como é que nós, cidadãos, assistimos à proibição da construção de um novo porto em Manaus por questões pseudoambientais? Como foi aquela situação do Porto das Lajes? Que o Pitanga fala toda hora. Aquela questão do Porto das Lajes. Nós abrimos mão do porto público, que não funciona. Esse Porto das Lajes tiraria o tráfego do centro da cidade. Seria uma outra opção para competir com os que tem hoje. E nós assistimos, calados ficamos, e nada se fez. O potássio é a mesma coisa. Faz 12 anos que está se discutindo a exploração do potássio para a produção de fertilizante e nada acontece. Com dinheiro privado. Não tem um centavo de dinheiro público nisso. Tanto o Porto das Lajes quanto o potássio é tudo capital privado que quer desenvolver atividade aqui, quer gerar emprego aqui. Não acontece e nós ficamos assistindo. Foi ficando assistindo que nós hoje presenciamos Roraima criando peixe, mandando para cá, Rondônia criando peixe, mandando para cá, e quem tem a maior bacia hidrográfica do mundo somos nós. Pois a Colômbia exporta, é o maior exportador da América do Sul de peixe para os Estados Unidos, e eles compram dos pescadores amazonenses lá na fronteira, lá na Estrela. Eu morei muitos anos lá. Olha esse absurdo, Wilson. E toda quarta-feira sai um supercargueiro de lá. E lá em Letícia, que fica a 22 quilômetros, nós ouvimos lá o estrondo do aviãozão decolando do Aeroporto Internacional de Letícia. E sentimos lá o nosso peixe caro. E dizem, porque o amazonense, o brasileiro não gosta de peixe liso. Não gosta de uma porra. Aí é que cabe essa porra de vez em quando. Peixe que existe. Porque nós consumimos, sim, se ele for já filetado, eu compro quando eu vou no mercado e encontro, né? Mas eu estava lembrando dessa situação que você criou agora, Milton, e lá em Carauari, lugar que eu morei um tempo também, a Petrobras, depois de fazer a pesquisa em Nova Olinda e tal, algumas encontrou petróleo suficiente para fazer o lucrativo. E fez aquele trabalho todo lá em Urupu. Só que, apesar de ser dentro do município de Coari, a sede mais próxima do poço é Carauari. Então, de lá, eles, pelo bom aeroporto que eles tinham lá, que fizeram, eles passaram a fazer a contratação, já que Tefé, Coari fica com royalty, Tefé tem a parte administrativa, gera esse emprego, mas o grosso, a peãozada mesmo, era contratado lá em Carauari, uma cidade de 15 ou 16 mil habitantes na época, hoje está em torno de 35. Mas veja só o que aconteceu. Eles passaram a contratar dentro de Carauari 1.600 pessoas, que é um número alto até para Manaus. 1.600 pessoas. O que aconteceu? Começou a vir gente de tudo que é lugar. De uma hora para outra, a Petrobras resolveu cortar 1.000 pessoas. O prefeito lá era meu cliente, na época eu mexo com marketing político, e conversando, eu falei, poxa, esse cara vai causar um problema muito sério, porque essa mazela social vai ficar aí.
E o que aconteceu? Eles fizeram isso, o prefeito na época segurou lá um tempo, ele disse, rapaz, segura, conseguiu segurar, mas quando mudou o prefeito, o outro não era muito interessado. E o que aconteceu? Essas pessoas, a princípio, receberam a sua indenização, a primeira coisa que ela pensa é montar um negócio, um cara sem menor experiência, né, de administrativa. O que aconteceu? Criou-se um problema porque ele gastou mal, investiu, e não pode chamar de investimento, foi um gasto, e essas pessoas começaram a criar problema social para o governo de todas as esferas. O que tem? Passou um tempo, eles recuperaram um pouco, eu não sei contar agora, mas nunca mais chegaram àquele ponto, aquele patamar. Porque vai se modernizando, vai diminuindo a quantidade de mão de obra. Mas o que pode acontecer, e eu estou usando como uma maquete lá, o exemplo de lá, o que pode acontecer com a Zona Franca, você imagina a quantidade, hoje 2.300.000 habitantes que tem a capital, vamos supor que dessas pessoas, já é a segunda geração, mais oriundo de Manaus, e quando foi implantada a Zona Franca de Manaus, tinha 250.000 habitantes. É isso mesmo. Nós, em 1970, já 3 anos depois da criação, já estávamos aí com 300.000 habitantes. Eu me lembro bem, eu sou amazonense, cresci aqui, sempre fui ligado a números, a estatística. Por esse motivo. Mas eu acho que a questão não é com o governo federal, só com o governo federal. Eu repito, e quero ouvir você falar a esse respeito. A questão é que o governo federal, para justificar que ele está fazendo pelos 99,04% das indústrias do Brasil bonito, mas nós temos um apelo muito forte, ecológico, social, de todas as formas. Porra, então que o mundo inteiro tem que pensar que vocês têm que não quer que cabe o subsolo, nem que derrube o pau, para esse pau ficar em pé, ninguém vai ter que pagar caro por isso. Mas o pessoal sabe, o Pitanga, que o pessoal não está de olho na floresta, não. Não é a floresta que eles estão de olho, não. Todo mundo sabe disso. É o nosso subsolo. Sexta-feira veio aqui o nosso ex-governador, José Melo, e mostrou aqui a quantidade de ouro, de petróleo, de todo tipo de minério que nós temos aqui, pedras preciosas aqui, mostrou tudo aqui, ficamos abismados. Foi uma aula que ele deu aqui. Eu tenho falado que, quando eu falo mudar de estudo, ninguém aqui é o patinho feio dessa história não, Patrick, nós não estamos pedindo um favor não. Pois é. Ninguém está de pires na mão não. Boa parte da solução dos problemas atuais e futuros do Brasil está aqui. Sim. Agora, se não tiver altivez para se posicionar de acordo com isso, nós vamos continuar sendo tratados do jeito que nós estamos sendo tratados. De nada adianta a prorrogação até 2073 do modelo Zona Franca, se as diferenças comparativas, as vantagens comparativas não forem respeitadas. Sabe? Como é que você pode dar segurança para o investidor se o Brasil não respeita a regra do jogo? Como é que você pode mudar a regra do jogo com o jogo em andamento, ou seja, falta de previsibilidade completa? Sabe? Se você quer mudar um acordo, se o teu inquilino está pagando pouco pelo aluguel, ou se ele acha que está pagando muito, tem que sentar contigo e conversar. Não adianta você chegar para ele impor o aluguel para ele pagar, e nem ele querer pagar metade, que a coisa não vai andar. Ou chega e conversa e desenvolve um novo acordo, mas aí com a altivez necessária, Milton. Ou continuaremos sendo tratados dessa forma, como se pedinte fôssemos, e nós não somos. Eu digo uma coisa, Wilson, cortando rapidamente, me critique, por favor, na colocação que eu vou fazer. Quando você fala do protagonismo, esse protagonismo tem que ser nosso. Nosso como um todo, sociedade civil constituída. Né? Classe patronal, segmento patronal, o segmento laboral, político, enfim. Desculpa. Nós todos temos que estar imbuídos disso. E aí CNPJ e CPF, todos exatamente. E aí eu vou pensar uma coisa da academia, e me sinto confortável para falar isso, porque eu fui professor universitário, hoje em dia eu estou afastado, mas fui professor universitário durante muitos anos da minha vida, aliás, bastante tempo da minha vida. E eu digo o seguinte, eu era um dos poucos professores, para não falar que eu era o único, que falava da importância do PIN para o amazonense. Porque a academia, na verdade, ela, quando no mínimo se mantém omissa a não falar o significado do PIN para o amazonense, taca pau no PIN.
verdade. Então, esse tipo de coisa, eu vi em Brasília, nos conselhos que eu participei, que eu ia representar em Brasília lá, e eu via tecnocratas de ministérios, não, mano, isso aí, essa verba, o Conselho de Emprego e Renda, não, mas essa verba é muito grande. E aí, uma vez, nós vamos discutir por que Florianópolis tinha pego uma verba que era maior do que a do estado do Amazonas. Olha só, a capital De Santa Catarina. de Santa Catarina tinha pego uma verba maior que o estado do Amazonas. Não, peraí, tinha que ter no mínimo o triplo de gente na capital, né, catarinense para isso. E aí os técnicos, 3 técnicos na época, não, mas tem que verificar a importância de Florianópolis. Aí foi quando realmente eu me rebelei e aí tive que sair, né, e falar exatamente isso, na questão da arrecadação que o Wilson muito bem colocou aqui. Peraí. Ponto. Vamos fazer, é só a vinheta agora. Aquele intervalo rápido, é só a vinheta e voltamos, porque é para dividir os blocos do podcast. É rapidinho, hein? Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Então, esse Pode deixar. Já voltamos, hein, gente? Já voltamos, vamos só organizar. O negócio aqui no intervalo não parou, não. Continua, tá? Vocês não perderam nada, não. Para você que entrou agora, ao vivo, não esqueça que esse programa amanhã, no segundo expediente, nesse horário, vai estar disponibilizado no YouTube também, vai estar disponibilizado no podcast pelo seu operador principal. Enfim, nós estamos aqui, os apresentadores de sempre, de quase sempre, eu, Renato Pitanga, Milton de Magalhães Cordeiro Júnior, Patrick Mota, Walter Martins. E quero deixar uma coisa bem clara, o Walter está sumido porque ele quer, porque ele podia estar mais vezes aqui. É verdade, é sempre bem-vindo. E o Wilson é assim, Périco, né? É Périco, o Wilson Périco. Mas disseram outro nome, o seu segundo nome que falaram aqui, que é como você. Como é que é? Não foi o Wilson? Não, eu sou Périco. Wilson Périco mesmo. Para mim eu tinha ouvido outro nome, mas não diga não, porque depois que o cara passou dos 60, a questão da visão e do ouvido. Nós estávamos com a palavra com o Walter Martins, que estava passando para o Wilson. E aí só fechando. Prossiga. Então, naquele momento eu chamei o tecnocrata lá e disse, deixa eu lhe colocar uma coisa, ele fazia uma pergunta. O senhor já visitou o estado do Amazonas? Eu disse, o que é que isso tem a ver? Eu digo, não, eu estou lhe perguntando, tem muito a ver com o que o senhor está falando, a defesa que o senhor está fazendo. Mas deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Se o senhor não visitou, da sua mesa, no seu computador, o senhor por acaso, teve a curiosidade de verificar as distâncias na nossa geografia, por exemplo? O senhor sabe onde fica o município de Tabatinga? O senhor sabe quantos dias de barco comum se leva para chegar lá? O senhor sabe quanto custa uma passagem de avião de Manaus para Tabatinga? É mais caro do que a passagem para São Paulo. Ou fica igual. Ou para lá onde você estava. Ou para Brasília. E aí foi quando houve um emudecimento daquela plateia. Por quê? Porque isso não é falado. As pessoas, como você disse agora, Milton, não, melhor ficar calado, melhor não falar nada, não, deixa para depois, não, tá Walter, bom assim. Não é falado e nem eles procuram saber. Sim. Os daqui não... Nem procuram informar. Aí tem uma coisa que eu falo também, é o seguinte, existe a ignorância conveniente, porque o desconhecimento do fato lhe permite falar e tomar atitudes que possivelmente não sejam as mais corretas. O que fica mais complicado se você conhecer. E aí que eu falo. Eu convido a qualquer um que critique o modelo Zona Franca, que diga que aqui não se faz aquilo que nós fazemos, que venha aqui para conhecer o modelo Zona Franca como nós conhecemos. A pessoa que entrar numa fábrica, como uma Moto Honda, como uma Yamaha, como uma Samsung, como uma LG, como uma Whirlpool, uma Visteon, que abastece toda a indústria automobilística do sudeste do país, a pessoa que entrar e visitar essa fábrica e ver a tecnologia empregada na produção dos produtos que cada uma delas faz, com o contingente de pessoas e a qualificação dessas pessoas,
Hoje, 36% dos trabalhadores do polo industrial têm ou estão cursando o nível superior. Não tem mais analfabeto e semi-analfabeto na linha de produção, não. A qualificação dessas pessoas é o que leva essas Você empresas... está falando entre as pessoas de linha de montagem... De chão de fábrica. Chão de fábrica. E o percentual não é pequeno não, né? 36% das pessoas do distrito industrial. 100% tem o que era na nossa época lá o colegial, que agora é ensino médio. 100% tem o ensino médio. Ou seja, é qualificação básica para entrar. Sem isso não entra. Isso não se deu com a substituição das pessoas, pura e simplesmente não, Pitanga. As empresas investiram nessas pessoas, na qualificação dessas pessoas, na formação dessas pessoas. Quando eu cheguei em Manaus, em 92, a maioria das pessoas eram semi-analfabetas. Tinham 5 entidades de nível superior em Manaus. Hoje são mais de 30. As pessoas todas foram qualificadas para poder operar as máquinas, que não tem máquina nacional, todas as máquinas, toda a programação dela e o contato do operador com ela as em outro fábricas idioma. de fábricas são todas no exterior e tudo é em inglês. E é replicado aqui aquilo que se faz lá fora. Agora, Patrick, nenhuma das indústrias que aqui está tem indicador fabril pior do que as coirmãs fora daqui. Muito pelo contrário. Os indicadores de produtividade das indústrias aqui do nosso estado, Pitanga, são iguais ou melhores na grande maioria das empresas coirmãs lá fora. E alguma polui aqui? Não há atividade poluidora no polo industrial de Manaus. Eu discutia com funcionários da Sulframa e falava assim, não, aqui só tem maquiagem. Da Sulframa. Aqui só tem maquiagem porque não tem uma chaminé. Eu falei, mas animal, não é isso não, cara. Não tem chaminé porque a gente não polui. Vamos conhecer e levar as pessoas da Sulframa. E a pessoa que me falou isso deve estar ouvindo, porque ele era um músico que tocava lá no Novo Hotel, de terça-feira. Então, não. A nossa indústria não polui. A nossa sociedade polui. A nossa sociedade polui. O que a gente vê nos nossos igarapés é fruto da desinformação que o nosso cidadão tem hoje da atitude dele. É mais que uma questão cultural, essas pessoas, pode colocar, 99% vieram do interior, onde lá se costuma morar, pela falta de infraestrutura, de saneamento e tudo, moram próximo do Igarapé, próximo dos rios, e trouxeram isso para cá. Eles vão morar próximo do Igarapé, porque é questão de hábito, andam no meio das ruas, coisas do interior. Eu não estou falando se é bonito, se é feio, se é uma característica. É característica, eu convivo bem com isso. Eu morei boa parte da minha vida em Maitá, em Caruarí, e os últimos anos onde eu trouxe a Dani. A Dani é cocama, lá do Alto Solimões, sabe? E é uma técnica hoje muito boa, mas veio de lá e eu estou falando isso, estou explicando isso para dizer que eu fico bem à vontade de falar de uma questão cultural, mas que nem por isso, se não quiséssemos modernizar, nós estaríamos hoje... É falta de educação mesmo, infelizmente. De conscientização, não, na questão literal, tá? Na falta de educação, É. falta de pessoas trouxeram isso de lá, óbvio, que muita gente, senão nós estaríamos nas cavernas. Aí eu digo uma coisa, aí eu vou falar do meu lado como educador. Eu tenho dito, inclusive falei isso no Conselho Municipal de Turismo uns 2 anos atrás, quando alguém falava lá sobre exatamente essas questões, referindo-se à cultura. Cultura, nós temos de distinguir a cultura em alguma coisa que é o hábito. Sim. E que este hábito ele pode estar correto e coerente para o seu momento ou não. E a cultura daquele lado, que é, por exemplo, as tradições, os valores. E são essas culturas que nós temos que preservá-las, porque isso tem a ver com a identidade. Eu concordo. Eu começar a dizer que simplesmente o cara andar no meio da rua, veja só, o cara andar no meio da rua, aqui em Manaus, ou até mesmo no interior, porque o interior está motorizado, né? Ele é atropelado por uma moto, ele é atropelado por um carro, e aí quem vai ser culpado?
o piloto da moto ou o motorista do É, carro. mas não é assim, não. Tá aqui uma coisa que nós podemos aproveitar e falar. Aqui em Manaus, por que que as pessoas. Não, aqui não sei. Mas deixa ele terminar a na raciocínio periferia. dele pra gente Eu estou entender. dando só um exemplo para ele continuar. A questão das pessoas terem que sair da calçada. As calçadas não obedecem à lei Sim. da municipal, porque tem cara que coloca mureta na calçada em frente da sua casa, ele não pode fazer isso, que não pertence a ele, pertence àquele município. metro e pouco, né? Então, tem nível diferente de calçada, as pessoas são obrigadas a entrar na rua. Ou camburão de lixo, não, quando aquele container que o cara coloca aqui, Patrick. Pô, aqui na rua Rio Aqui na rua. Içá tem, tem. meu Deus do céu. O cara- Olha, e não tá de hoje, não. No meio da E calçada, outra, que não a é pessoa no tem que bairro entrar- periférico, não, gente. Aqui é Não. Nova É York. periferia do povo, Tá que aqui não na tem esquina, educação. tá aqui Ah, É na área Aí nobre. você é de obrigado a ir para a Manaus. rua porque é do tamanho da calçada, é impressionante, parece que é uma empresa inteira. Tá na hora do Patrick colocar aqui. Não, e eu estou falando Por favor, isso, só queria dar um exemplo. só para fechar, Fique à dar um vontade. gancho de fechamento, que nós temos que acabar com essa síndrome do coitadismo. Né? Sair desse estado apático, amorfo, não fica calado, tá tudo bem assim, deixa ficar, já tá pingando aqui, o cara tá esmolando aqui. Seria como Então, aprender com o povo paraense em determinadas situações? eu diria que seria aprender a ser mais galinha e menos pata. Nós estamos na hora de ser galinha, de sair cantando o ovo, que nós estamos botando ovo de avestruz, se nós formos olhar proporcionalmente, uma Credo. galinha está botando ovo de avestruz. Então, o que é que está acontecendo? Nós temos que parar com essa apatia e esse calar, né? E o calar, em certos momentos, ele passa a não ser silencioso, da inteligência do silêncio, mas passa a ser permissivo O conivente. e conivente. Aí eu me lembro da música do Torrinho, que até hoje faz sucesso. Tem gente que já chegou a dizer, Silêncio. é o hino de Manaus. Torrinho, um beijo pra você. Mas Porto de Lento nunca serás Liverpool. Oh, meu Deus do céu. Parece que a gente diz assim, é isso mesmo. A Vamos questão continuar aqui. cultural que eu me referi, e é verdade, é exatamente isso. Peraí, você está aqui, isso não pode. Aliás, não podia lá, mas tudo bem, está na beira do rio, a correnteza é forte, leva os teus gestos para lá. Mas aqui não pode. Aí o camarada vai deixando as invasões virarem bairros não planejados, né? Sem estrutura. À beira dos igarapés assoreados e o lixo ali aflorando, derrubando as casas, porque você joga na natureza, joga na rua, a natureza leva, a lama leva para o rio e depois ele acaba te prejudicando de qualquer jeito. Coisas que nós sabemos, mas tem que alguém lá dizer, olha, você não pode ficar ali, senão você vai cair. A pessoa, não, mas eu vou. Não, então morra, minha senhora. Aí quando o cara diz um negócio desse, ninguém acha que ele É foi doido, duro, né? É doido, foi duro, mas não grosseiro. sabe. Agora, isso não é um privilégio só nosso, não, né? Se você olhar nas demais capitais do país, E as enchentes que digam isso. Né? o São Paulo, o Belo As Horizonte, encostas de Petrópolis, Rio quem de já andou por lá Janeiro, sabe que terrível. é a mesma coisa. É a mesma Todo coisa. lugar tem. Agora, eu costumo falar, também não tem espaço vazio, né? Se o bem não ocupar o espaço, o mal vai ocupar. Claro. Se a informação não ocupar a cabeça do indivíduo, a desinformação faz o serviço. Se a pessoa não tiver a conscientização de que os atos dela podem se voltar contra ela não vai mudar também, não. E se ninguém não deixasse, no começo lá, alguém começar a botar a palafita ali na beira do igarapé e tal, essa pessoa tinha que morar. Mas peraí, por que essa pessoa tem que morar? Porque veio de fora. Por um bom tempo, e eu citei agora um exemplo, o cara vinha para cá do Maranhão e do Pará, e daqui ele ligava e dizia assim, Patrick, vem para cá, pô, já tenho casa, já o cara me deu uma casa aqui. Não, para mim não, deu para mulher, na verdade, né? Que o amazonino agora na época ele só passava para mulher, porque a mulher tinha que ficar com a casa, porque se o cara depois botava lá para fora, ficava com a casa. Então era o nome dela. Sim, é mesmo, hein? E aí, naquela época, no início dos anos 2000, a taxa era de 27 mil pessoas por mês chegando aqui, somando o Maranhão e o estado do Pará. Eu estou falando isso porque agora eu me lembrei daquele fato Então Morra, que o amazonino perdeu a paciência com aquela mulher, ele argumentava por que ela tinha que sair, todo mundo sabe, mas mostraram só ele dizendo Então morra. Então Morra.
Aí no dia seguinte eu vendo um cara de pau, de um sem vergonha safado, eu não vou dizer diferente, para um senador do Pará, lá descendo o cacete, dizendo um co-irmão do Pará, então morra, não sei o quê. Aí eu falei, esse filho de uma égua, esse FDP não sabe que eles são o culpado. Será que é a minha culpa? Porque ninguém quer sair da sua casa por nada. Saiu por busca de melhoras, veio para cá pela melhoras, porque estavam passando fome, desempregados, né? Essa é a situação. Um estado, uma cidade acolhedora, com todos os problemas, os venezuelanos que estão aqui que o diga, porque os que querem trabalhar estão trabalhando e aqueles que estão pedindo no meio da rua, pode ter certeza que pediam lá também, não é verdade? O Manaus tem uma característica que você fica sozinho aqui se você quiser. Nós somos um povo muito acolhedor. E nós somos um povo que também oferece oportunidades para quem quer. Obrigado pelo norte que você falou. Você é amazonense já, né? Eu tenho título de cidadão amazonense desde 2011. Olha aí que legal. Então, nós oferecemos oportunidade para as pessoas que querem. E no nosso meio da indústria, nós falamos que é uma cidade de muita oportunidade, não para os oportunistas. Aquelas pessoas que vêm para cá e mijam fora do pinico, elas são rechaçadas. Nós tivemos vários casos de pessoas que passaram aqui, tiveram algum rompante aí de pessoas bem, mas foram vistas depois que não buscavam só favorecimento pessoal. Essas pessoas saíram, deixaram a sociedade que a gente nem percebeu, não sentiu falta não. Agora, de novo, você fala dos venezuelanos, nós tivemos lá atrás os haitianos. Que eu tive até uma discussão com o Dom Luiz. E aí que eu vou falar também. Você tem pessoas e pessoas de todas as raças em qualquer canto desse mundo. Uhum. O haitiano que queria trabalhar e haitiano que queria se aproveitar. Venezuelano que quer trabalhar e venezuelano que quer continuar pedindo, porque e nós temos brasileiros também dessa mesma forma. Tem pessoas e pessoas. Agora, nós temos que olhar o copo mais cheio, não ele meio vazio. Se nós queremos construir alguma coisa, e aí eu estou falando de construção, nós temos as mazelas sociais, então saúde, violência e tudo mais, mas para mudar uma sociedade só tem um remédio, que é a educação. Só um remédio, não existe outro. Não existe outro. E aí é esse trabalho que nós precisamos também, Milton, exigir das pessoas que estão à frente desse poder concedido a melhoria. Não é só o acesso à escola, é a qualidade do ensino. Olha, eu fui uma vez convidado pelo Dr. Wilson Périco até a indústria, da qual ele é um dos diretores, na estrada da Cidade Nova, Tecnicolor. E eu me surpreendi ao ver ali, veja bem, aquela empresa não está no distrito, ela está na Cidade Nova, numa rua principal ali. E eu entrei lá desde a portaria, a educação do porteiro, vou chamar o nome de porteiro, mas acho que era agente de segurança. E quando eu fui andando por lá, e eu serei breve no que eu vou falar aqui, meu amigo, tudo limpinho ali no chão, entendeu? Dentro lá tudo sinalizado. Não, olha, dava para se pentear olhando pro chão. Ah, tá exagerando. Não tô. E comentei com o senhor, não foi? Eu falei assim, meu Deus do céu, como é que aqui dentro de uma empresa, olha lá fora, eu vinha andando na rua, era sujeira, era mato, por capinar, lá fora na rua. Não era na área da empresa. Quando você na empresa, você diz, eu estou na Europa, já que eu estou, que negócio é esse? E eu perguntava dele essa situação. E todas as pessoas educadas, uniformizadas, corretas. E ele já falava na educação lá. Foi difícil fazer isso na empresa? E o senhor acha que será difícil fazer isso numa cidade, num estado? Você sabe, Patrick, eu vou contar dentro dessa empresa também. O senhor lembra desse dia que eu fui lá? Lembro. Mas tudo são exemplos, né? Não são só flores, não. Nós tivemos muitos percalços também, como tudo na vida. Os meus filhos estagiaram lá, o mais velho e o que está morando na Austrália hoje. E esse mais velho,
aquela fada que a gente dava era para nos diferenciar das demais pessoas fora da fábrica, porque a rota passa umas paradas para poder adentrar e evitar que um marginal entrasse na rota e tudo mais, problema que a gente tem muito hoje em Manaus ainda. E nós entregamos a fada para o semestre que ia iniciar. Então, eu tinha o hábito de parar a fábrica todo mês para dar o resultado do mês anterior, os indicadores positivos, os problemas que a gente tinha que melhorar. Ó, a partir de segunda-feira, todo mundo com a fada nova. Quem tiver com a fada antiga não vai entrar. Chego na segunda-feira, Patrick. Entro na fábrica, a primeira pessoa que eu dou de cara com a fada antiga era meu filho. Walter, não tô brincando. Vocês não são capazes de imaginar, não, o tom e as palavras que eu usei para ele, para as pessoas que estavam em torno dele, que permitiram que ele entrasse. Porque se assim não fosse, se houvesse a permissividade naquele momento, os demais se sentiriam também no direito de amanhã repetirem o ato. Sim. Então, quando a gente quer implementar alguma coisa, se você não der o exemplo também, não adianta. A mesma coisa que eu falar para meus filhos, não bebam. Você sabe que eu gosto de beber. Como é que eu vou falar para eles não beberem? Mas eu posso falar, aprendam a beber. Saibam beber. O problema não é beber. O problema é não saber beber. Em qualquer ambiente é a mesma coisa. Você tem que dar o exemplo, você não tem que usar de hipocrisia, e aquilo que tem valor, que são valores, você também segui-los. As empresas nas quais eu trabalhei, graças a Deus nós conseguimos montar boas equipes, a Tecnicolor foi uma delas, pessoas daqui que junto comigo administraram 6 plantas em países diferentes, 2 nos Estados Unidos, 2 no México e mais uma na Argentina, além de Manaus. Pessoas daqui, meninos e meninas formadas aqui, amazonenses, que galgaram cargos a nível internacional. Para você ver um exemplo que você deu da fábrica, e nós estávamos falando de uma coisa e deu a volta. Se no início, lá nos anos 70, exceção do Patrick, todos nós já somos contemporâneos, mais ou menos, quero crer, e se não tivéssemos permitido lá, não estou falando ali no Igarapé do centro, que cortava a 7 de setembro, os 2 que o Eduardo Braga transformou em parque. Eu cresci naquela época ali, naquela área, no começo da Emílio Moreira. Eu me lembro que eram pessoas pobres que moravam lá embaixo, nos Igarapés, questão cultural do interior, mas aquilo era uma coisa fácil, eram 10, 15 casas que poderiam ser tiradas, e foi o que o Gilberto tentou fazer quando criou a Cidade Nova e tal e tal. Mas peraí, nós estamos falando dos demais igarapés que circulavam, o próprio Mindu, que eu já adolescente jogava bola aqui, eu morava aqui na cidade de Agir, eu tomava banho ali, aqui, já nessa área cristalina, aqui, do lado do Milênio. Então, imagina agora essa cidade com os igarapés limpos, as pessoas não estivessem, as construtoras fizeram condomínios à margem do Mindu, naquela parte da Paraíba para lá. Bom, eu acho que aquele shopping Milênio não podia corrupção, Vista Grossa é corrupção. Os caras, e estou falando de todos os prefeitos que vieram para cá, de Arthur, Amazonino, Eduardo, todos eles e os anteriores também. Ou seja, os caras não deram exemplo, nós estamos falando da fábrica. Peraí, não pode não, porra, não vai fazer isso aí não. Não, manda lá, manda tirar. Não, mas tem foto, porra nenhuma, vamos. Essa é a regra, essa é a norma, isso é que deve ser feito. Aí esculhambar a cidade, aí ninguém daqui quer construir pendurado e o prefeito vai lá e diz, minha filha, saia daí. Não, mas sai, então morra, porra. Aí, eu estou tocando nesse assunto, questão de regra. Você vem de longe, vem esculhambar a regra dos outros. Eu tive problemas lá na fronteira, porque sejam bem-vindos, mas espera aí, os caras vêm de lá do outro lado do Peru, no Peru, são todos irmãos, Peru, Colômbia e o Brasil, e a minha emissora lá eu contava algumas histórias, e se a mesa permite, para dar um exemplo, uma coisa muito engraçada. Eles não têm
banheiro, eles fazem as necessidades deles, jogam no primeiro lugar, né? E trouxeram isso para cá e construíram umas casas, eu olhava e não tinha lá um lugar para fazer xixi e só. Aí, uma vez, na rádio, as pessoas participavam do meu programa e diziam assim, Pitanga, eu moro aqui na Baixada, então tem uma rua aqui assim, sabe essas ruas que passa aqui, o cara constrói a casa aqui, daqui vai baixando, as pessoas vão construindo. E tem os peruanos lá em cima que ficam jogando merda no meu telhado aqui. E olha, e tem umas goteiras, e quando tá chovendo... Aí eu criei a situação do cara botando na meia, rodando. Mas eu falava, peraí, não tô contando como piada, mas é para dar um exemplo, porque aqui a história é diferente. O cara foi lá fechar a padaria da minha sogra porque o cara tava trabalhando sem camisa e não sabe do negócio desse, vai lá e manda tirar a casa de lá ou constrói um banheiro. Pô, nós estamos no Brasil, tem as regras. E você sabe que tem aí, Pitanga, só fica à vontade, já o que acabei. você está falando, você tem código de postura do município, meu irmão, é muita lei. Você tem código de postura do município. Sanitário. Você tem código sanitário. Meu Deus, você tem quem? Aspas, órgãos criados para fiscalizar, né? Ministério Público é um fiscal da lei. Gasta de dinheiro com Meu fiscalização. Deus do céu. Aí você olha naquilo que disse ainda há pouco o doutor Wilson Périco. Ele diz assim, a gente vai continuar olhando ou a gente vai sacudir e ser o protagonista, como o senhor também ainda há pouco disse, doutor Walter. É isso que a gente vai fazer, até quando que a gente vai esperar? Palavra mais conhecida do mundo talvez é a Amazônia. O turista vem para cá, não usufrui de Manaus, vai fora de Manaus. Não deixa um centavo aqui, não deixa um centavo. O turismo de pesca, e não é difícil, Patrick, os pacotes são todos fechados fora do Amazonas. Gente, as operadoras são tudo de fora. Ou é no exterior ou é no eixo Rio-São Paulo. Não deixa um centavo para o Estado. Não é difícil. Faz um receptivo legal no aeroporto. O cara vai chegar, vai cobrar dele $50, 50 euros ou R$50 que seja. Vai dar a licença de pesca dele ali, mas vai pegar o dado do cara. De onde ele é, com quem ele veio, aonde ele fechou, quanto tempo ele vai ficar. Com 2, 3 anos desse mapeamento, você vai saber quem são os operadores, quantos turistas eles trazem para cá, quanto a estimativa que eles custam para... Por que não voltou e por que voltou? Vem aqui, que agora a conversa é diferente. Vamos conversar? Vamos fazer um negócio bom para nós também, porque você está tirando do teu sustento o que a nossa região lhe oferece. Então é digno que a nossa região também ganhe alguma coisa aqui. Questões corroborando, Não é difícil. E por que as pessoas, principalmente os agentes públicos, não fazem? Nós temos Secretaria Municipal de Turismo, Secretaria Estadual de Turismo, e agora colocaram o nome lá que é... Centro das Indústrias, se preocupa com isso? Discutem isso? Secretaria de Cultura e Economia, eu acho que é algo isso. assim. Então nós temos os agentes. Por que não é feito isso? Então, eu acho que falta de vontade política, que é um termo que muita gente usa, ou na escala orçamentária, Patrick, isso aí não deve mexer no ponteiro hoje. Mas tem muitos países que têm na sua economia uma base puramente no turismo. Se nós estamos falando de transformar as matrizes econômicas e temos no turismo um grande potencial, é mandatório que isso faça parte da lista de prioridades. Olha só, amanhã a gente vai falar sobre turismo também. Amanhã vem aqui, você conhece o Walter, é o João Carvalho, né? Que ele é o presidente da SCAL International, e também vem o presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens. Né? É o Jaime Mendonça. O Jaime. Tá entendendo? É o presidente. Então amanhã a gente vai falar alguma coisa sobre isso, que é uma bandeira que a gente já... Mas corroborando com o que o Wilson está falando, só para ter uma ideia, Wilson, que eu tenho assento lá no Conselho... Queria avisar a mesa que nós já estamos na prorrogação. 90 minutos acabou. Isso que você está falando, de agosto a março, em Manaus, entram 1.800 turistas de pesca, os quais, desses 1.800, nesse período, como disse bem o Wilson, não deixam um centavo de real, quanto mais de dólar. O cara chega no aeroporto, ele pega um avião
e vai para Barcelos, vai para Santa Isabel, ou vai para um porto secundário nosso, entra num barco desse e vai pescar aqui embaixo na Bacia do Madeira. É isso que acontece. Não tem um pernoite muitas vezes aqui. Agora, em sabendo E não disso, traz a família, né? É só o pessoal. sozinho. então, em sabendo disso, como é que nós transformamos isso em verdadeira riqueza para nós? A riqueza nós temos sendo ofertada para esses turistas que para cá vêm. Agora, tem que ter uma contrapartida. Com inteligência, com honestidade, com transparência, porque esse recurso vai voltar e vai fomentar a construção de um hotel, de uma pousada em Santa Isabel, em Barcelos, ou aqui embaixo em Nova Olinda. Esse recurso é o recurso que o poder público vai usar para fomentar o turismo. E criar uma nova matriz para tirar essa pressão toda de IPI, Zona Franca, essas coisas mais. Prorrogação final, considerações finais de cada um. O doutor Wilson Périco deveria voltar mais vezes. Não, já está Certo? feito o convite. Muito obrigado. Para Muito colocar obrigado. à mesa esses debates, seria presença. O Walter é assim, permanente com Não só sempre ele, à vontade. como o doutor Walter também, Pois é. que falou coisas e trouxe dados É bom, importantíssimos. colocamos, Muito tocamos em obrigado. outros É um assuntos. prazer grande. Edil, começa por você. Só tenho que agradecer a presença do Wilson, do Walter, Patrick Mota, meu camarada, e Pitanga, nosso apresentador. Eu encerro a minha participação agradecendo a benevolência da mesa, porque eu cheguei atrasado, mas justificado, hein? Justificado. E dizer que dos assuntos que estão Fez falta. obrigado, que estão agora em destaque na nossa mídia nacional, a informação sobre aqueles desaparecidos, a Marinha enviou equipes para procurar o indigenista e o jornalista que faz parte de um jornal, o The Guardian, se não me falha a memória, que estão desaparecidos na Amazônia sob suspeita de terem sido até sofrido problemas sérios por garimpeiros. Então a Marinha enviou equipes lá. Uma outra informação, o governo federal propõe compensar estados que reduzirem ICMS dos combustíveis. Detalhes amanhã nas nossas edições jornalísticas, viu? Isso mesmo. Né? Walter, legal. mais uma vez. Eu só quero, claro, agradecer principalmente o Wilson aí ter aceito o convite, me dá essa satisfação, esse prazer de estar aqui com você, sempre aprendendo. Muito O Wilson é obrigado. uma pessoa que, como eu disse, ele nos faculta o aprendizado. Ele nos dá o direito de aprender ou não, porque ele é didático. Então, o que ele fala é fácil. Você não pega se você não quiser. Então, obrigado por isso, obrigado pelo Milton aqui, por ter me aceito aqui, Patrick, Pitanga, e dizer uma coisa interessante, né? Só para corroborar com que tudo que nós falamos aqui, pontual que o Wilson fechou. Educação. Sem isso, este país, não é só o estado do Amazonas, ele não muda a cara dele. Então, educar realmente é a solução, mas uma educação realmente voltada Qualidade. de qualidade, de futuro, mas não é um futuro para daqui a 100 anos, o futuro é o próximo segundo. Obrigado a todos. Queria agradecer, Walter. Você foi o responsável pela minha vinda aqui. O Walter, nós conversamos pelo menos umas 4, 5 vezes. Agradecer o convite, agradecer a acolhida. Pitanga, Milton, e Patrick, que é amigo de longa data. Uma pessoa muito generosa nas palavras comigo, sempre. E dizer que a oportunidade que me foi dada, eu espero ter correspondido um pouquinho, mas da gratidão. A gratidão por ter compartilhado desse momento com vocês. E estou sempre à disposição naquilo que eu puder contribuir. Muito obrigado. Tá certo. Amanhã, então, obrigado, hein? Bom te conhecer, viu? Obrigado da mesma forma, Pitanga. Quem teremos amanhã, Milton? Amanhã tem o João Carvalho, Da ele Laje? da Skol International. Tá legal. Então, vamos falar de turismo mais uma vez, que é um assunto que eu gosto de falar, é importante. E eu espero você mais uma vez aqui no nosso A Hora do Rush. Tchau, pessoal. Cavoque,
Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc!